3 dias, desde sua morte até que ele emergiu da tumba. 3 dias a partir de quando Jesus pronunciou as palavras, está consumado. 3 dias para mudar tudo. Embora seu corpo estivesse na tumba, seu espírito não. Jesus estava trabalhando em áreas que simplesmente não conhecemos. Os estudiosos irão discutir isso em círculos, quanto ao que realmente aconteceu entre sua morte e ressurreição. Jesus desceu ao inferno e falou com os anjos caídos e mortos há muito tempo. Ele simplesmente levou todos os que estavam esperando no Sheol para o céu? Bem-vindo de volta ao Curiosidades Bíblicas, por favor. Curta e se inscreva para continuarmos fazendo grandes vídeos para você. O padrão do terceiro dia na Bíblia é um tema recorrente de ressurreição e restauração, ocorrendo no terceiro dia após um evento significativo. Este tema é encontrado tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento. Jesus menciona as palavras 3 dias, 21 vezes nos evangelhos. Então, o que Jesus fez dentro dessa janela de 3 dias? Jesus sabia que seu caminho levava à cruz. Ele nunca se desviou de seu destino, embora o diabo tentou em muitas ocasiões. Ao contrário de nós, meros humanos, somos tão facilmente distraídos que muitas vezes caímos e tropeçamos em nosso caminho sem mesmo perceber. Às vezes na vida é preciso sair do seu caminho para descobrir exatamente onde você precisa ser. Mesmo que você não entenda, mesmo que tudo continue confuso, sempre há um jeito, passo a passo. Umas grandes citações de Lewis. Você não pode voltar e mudar o começo, mas pode começar de onde está e mudar o fim. Foi exatamente isso que Jesus fez. O diabo pensou que ele havia vencido, seu plano havia sido realizado, Judas havia se corrompido e entregou Jesus a guardas. Todos os homens no poder dos tribunais lavaram as mãos de Jesus. Eles permitiram que a multidão dite e liberte Barrabás. Pilatos condenou Jesus a ser crucificado, apesar de não encontrar culpa nele. O tempo todo Satanás vigia, pensando que está no controle total, espalhando raiva na multidão, criando um mar de raiva contra este homem inocente diante deles. Pessoas que nem o conheciam gritavam por sua morte. O diabo e seus demônios mais antigos devem ter ficado satisfeitos, observando de sua posição privilegiada, o único Filho de Deus sendo tratado, sendo morto nesta terra mortal, essencialmente pensando que haviam impedido Deus. Enquanto isso, Deus e seu Filho Jesus sabiam o que aconteceria. Eles entendiam a missão. Jesus suportou tudo o que lhe foi lançado. Ele fez isso com humildade e compaixão, ainda implorando ao seu Pai por misericórdia por nós, enquanto era pregado em uma cruz por nossos pecados. Pai, perdoa-lhes. Ele poderia ter se libertado da cruz, voado pelos céus e destruído todos os demônios que estavam se deleitando com o espetáculo da cruz. Mas não, ele não fez isso. Ele suportou o peso dos pecados de todo o mundo, passado, presente e futuro. Eles foram pesadamente colocados em seu corpo quebrado, espancado e sangrando. Jesus fez isso por você, agora mesmo, ouvindo isso. Ele sabe o que está acontecendo em sua vida. Ele conhece as lutas que estão em seu caminho. Ele sabe como é ser humano e caminhar por um caminho cansativo. Mas tenha coragem nas palavras de Isaías 40, versículo 31. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Naquele dia em que Jesus estava na cruz, Satanás pensou que havia vencido, que estava em processo de matar o Filho de Deus e que seria o fim. Mas sua morte foi o primeiro passo. Jesus não podia voltar no tempo e mudar nada. Ele não podia impedir Eva de dar a primeira mordida na maçã. O que Deus podia fazer era mudar o final, começar de uma parte diferente do caminho. Satanás não havia mudado o caminho de Jesus. Ele pode ter pensado que havia mudado. Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã, Marcos 15, versículo 25. Enquanto ele suportava o pecado do mundo, uma grande escuridão sinistra cobriu a terra. Do meio-dia às 3 da tarde. Mateus 27, versículo 45. O ambiente teria sido intenso. As pessoas observando Jesus na cruz teriam sabido que ele não era um homem comum. Quando Jesus deu seu último suspiro na cruz e entregou sua alma a Deus, Mateus 27, versículo 51 diz: o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Este véu separava o Santo dos Santos,
O santuário mais interior do templo, onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano do restante do templo. O rasgar do véu simbolizava o fim da separação entre Deus e o homem, pois o caminho para Deus estava agora aberto através do sacrifício de Jesus na cruz. Mateus 27, versículo 50, também diz: a terra tremeu e as rochas se partiram. Esse terremoto foi tão poderoso que causou rachaduras nas rochas e túmulos foram abertos. Como resultado, os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados e apareceram a muitas pessoas na Cidade Santa. Depois desses eventos surpreendentes, todos os homens que haviam se oposto a Jesus em vida queriam garantir que seus seguidores não pudessem criar futuros rumores sobre essa nova religião sendo ensinada. Mateus 27, versículos 62 e 64 dizem: no dia seguinte, isto é, depois do dia da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos. Eles disseram: Senhor, lembramos que aquele enganador disse ainda em vida: depois de 3 dias, ressuscitarei. Portanto, ordene que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos dele não venham, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Essa última fraude seria pior do que a primeira. De fato, Jesus foi colocado em um túmulo por José de Arimateia, um membro do Conselho Supremo. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo e o colocou em um novo túmulo que havia sido escavado na rocha. Agora é aqui que entramos no sobrenatural, pois seu corpo físico estava lá, mas não seu espírito. Seu espírito não estava mais no plano terreno. Existem diferentes visões entre teólogos sobre onde o espírito de Jesus foi durante esses 3 dias. Alguns acreditam que o espírito de Jesus foi ao Hades, o lugar dos mortos, onde ele proclamou aos espíritos aprisionados e aos anjos caídos. 1 Pedro 3 e 22. Ele foi morto na carne, mas vivificado no espírito. Depois de ser vivificado, ele foi e proclamou espíritos aprisionados, que anteriormente haviam sido desobedientes nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Outros acreditam que o Espírito de Jesus foi para estar com o Pai no céu, como Jesus mesmo disse ao ladrão na cruz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Isso significa que Jesus foi ver seu Pai, estar entre os anjos santos, os poderosos arcanjos que o observaram sofrer. Ele voltou para casa para que o diabo pensasse que havia vencido? Independentemente de onde seu espírito tenha ido, esses 3 dias foram de agonia para seus apóstolos, seguidores e família. Durante esse tempo, eles se esconderam, seu líder havia sido morto e eles também estavam em perigo. Alguns até negaram conhecer Jesus, quebrando seus próprios corações no processo. Oséias 6, 1 e 2 diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos reviverá. No 3º dia, nos restaurará, para que vivamos diante dele. Jesus, de fato, ressuscitou no 3º dia, completando o ciclo de 3 dias: pecado, redenção e ressurreição. Jesus emergiu da tumba 3 dias após sua crucificação e sepultamento. Na manhã de domingo, Maria Madalena e algumas outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias. No entanto, ao chegarem lá, encontraram a pedra que havia sido rolada na entrada do túmulo removida. Dentro do túmulo, as mulheres descobriram que o corpo de Jesus não estava lá. Em vez disso, viram 2 homens vestidos com roupas brilhantes, que lhes disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. As mulheres ficaram com medo e confusas, mas os homens as lembraram do que Jesus havia dito a elas antes de sua morte, que ele seria crucificado e ressuscitaria no 3º dia. Maria Madalena correu para contar aos discípulos o que havia acontecido, e não acreditando em suas palavras, Jesus foi ao encontro de seus discípulos enquanto eles almoçavam, não os convocando a ele como outros no poder poderiam fazer. Ele os encontrou juntos. Lucas 24, versículos 36, 49, 36. Enquanto eles ainda estavam falando sobre isso, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. 37. Eles ficaram assustados e assustados, pensando que estavam vendo um espírito. 38. Ele disse a eles: por que vocês estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações?
39. Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. 40. Quando ele disse isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41. Como eles ainda não acreditavam por causa da alegria e do assombro, ele lhes perguntou: Vocês têm algo para comer? 42. Eles lhe deram um pedaço de peixe grelhado. 43. E ele o comeu na presença deles. 44. Ele lhes disse: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então ele abriu a mente deles para que pudessem entender as Escrituras. 46. Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo sofreria e ressuscitaria dos mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. 48. Vocês são testemunhas disso. 49. Eu enviarei a vocês o que meu pai prometeu, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus passou a passar tempo com sua equipe nos próximos 40 dias, buscando-os. Ele os ensinou sobre o reino de Deus. Ele explicou o poder do Espírito Santo e instruiu seus discípulos a continuarem sua obra depois que ele se foi. João 17, versículos 25 e 26. 25. Pai justo, embora o mundo não o conheça, eu o conheço, e eles sabem que você me enviou. 26. Eu os fiz conhecer o seu nome, e o farei conhecer ainda mais, para que o amor que você tem por mim esteja neles, e eu neles. Seja encorajado a buscar mais sobre Jesus e seu sacrifício. Obrigado por assistir.